Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria tratar com vocês, quero fazer uma abordagem espiritual deste caso, né, vou usar este caso, mas é um dentre tantos que eu vou citar aqui, esse caso da menina Vitória. Essa garota que foi covardemente, né, vítima desse crime brutal, covarde, como eu disse, que me deixou chocado. Mas há muito tempo eu vinha refletindo sobre o que vinha acontecendo na sociedade, e o caso dela não é o único. Inclusive, eu até quero te dizer uma coisa, ele está sendo explorado pela mídia por uma outra questão que eu nem vou falar aqui agora, mas pode ter certeza que isso vai ser usado para um fim político lá na frente. Mas eu quero trazer uma abordagem espiritual e eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Qual é a parcela de culpa que eu tenho nisso tudo? Qual é a parcela de culpa que eu estou falando para você que é cristão, para você que acredita na palavra de Deus, e eu vou trazer daqui a pouco alguns textos que talvez faça você refletir, você vai entender. Qual é a parcela de culpa que nós temos nisso? Não, eu não tenho culpa nenhuma, porque eu nem conhecia, nem de São Paulo eu sou. Mas nós temos sim responsabilidade sobre isso. E eu vou te mostrar que nós temos sim responsabilidade sobre o que está acontecendo, nós cristãos. E eu quero fazer uma relação disso com os manifestos humanistas. Eu acredito que pouca gente sabe disso aqui, né? E eu vou ler alguns pontos, eu queria ler tudo com vocês, mas não dá. Para vocês entenderem que a sociedade cruel, brutal, fria, ateísta, insensível, que Paulo disse que iríamos chegar a esse ponto, que Paulo nos avisou, portanto, as profecias bíblicas, o texto bíblico, a palavra de Deus havia nos avisado. Essa sociedade, nesse nível que chegou, ela foi programada para chegar nesse ponto. Ela foi construída paulatinamente e progressivamente para chegar onde chegou. E aí, eu vou citar aqui outros casos bárbaros para você entender que esse caso está sendo explorado, mas temos muitos outros. E que relação tem isso com os manifestos humanistas e qual é a culpa que nós temos nisso tudo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu quero iniciar aqui dizendo o seguinte. Quando Jesus instituiu a sua igreja, ele falou, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Uma das propriedades do sal é conservar para que aquele alimento não pereça, não se apodreça. Se o mundo está cada dia mais podre, é porque a igreja deixou de ser sal. E não vem aqui defender, sabe, sem me ouvir primeiro, porque eu queria que você ouvisse o que eu vou falar. Porque isso aqui é responsabilidade de todos os cristãos que estão abandonando a palavra de Deus, a sua base de fé, aquilo que Deus deixou para nós. A sua palavra que tem capacidade, sabe, tem poder para instruir o homem, inclusive Paulo vai falar isso nesse livro, para que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus inspirada, ela é apta para isso, para nos tornar hábeis, habilitados para toda boa obra. Mas nós abandonamos a palavra, deixamos de ser sal, deixamos de ser luz, e o mundo chegou a esse ponto de putrefação. Porque a igreja deixou de ser sal, deixou de ser luz, e está caminhando para uma vereda apenas de conceitos morais. Está abandonando o seu discurso bíblico para adotar um discurso político. Está deixando de denunciar o pecado que destrói a sociedade para anunciar uma salvação política. Tudo isso foi planejado. Eu vou mostrar aqui para vocês os manifestos humanistas e acho que vai chocar alguns de vocês. Mas eu queria, né, antes de começar, pedindo perdão a vocês, porque já tem dias que eu não posto vídeo. Estava refletindo em tudo isso, estava com muitas ocupações de ordem pessoal. Vocês sabem que eu dirijo uma pequena igreja e eu procuro levar muito a sério o trabalho pautado apenas na palavra de Deus. Isso, às vezes, nos ocupa muito.
porque nós cuidamos também de pessoas aqui, pessoalmente, cuidamos de um trabalho com muito zelo, com muito sacrifício, com muito custo, né? Então, é isso. Me perdoe, mas essa semana eu quero retomar, mas eu precisava falar sobre esse caso, como eu quero falar algo sobre o carnaval, mais uma vez mostrando como a igreja está longe da verdade da palavra. E aí eu quero retomar sobre o que nós estávamos falando, que é a oitava cabeça da besta, né, da besta do Apocalipse, que em breve ela vai ser revelada, né, muito em breve. Mas vamos lá. Antes de ler aqui os manifestos humanistas, eu queria ler com vocês algo que o apóstolo Paulo nos falou sobre a palavra de Deus. E você vai ler isso aqui comigo e você vai ver como nós já chegamos a esse ponto. Olha que o apóstolo Paulo, e aí eu quero trazer a responsabilidade nossa da igreja. E você vai entender por que nós temos uma parcela muito grande de culpa em tudo isso que está acontecendo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, a minha Bíblia está meio surrada assim, irmão, sabe por quê? Porque graças a Deus eu uso bastante, eu leio bastante essa palavra aqui. É bom ter uma Bíblia própria que você use bastante, porque você acaba se acostumando com ela, sabendo onde acha mais fácil os textos bíblicos, né? Sabe aonde os assuntos ali estão. A minha Bíblia é sempre toda riscada. Não sei se dá para você ver aí. Acho que não dá para ver, não, né? Mas ela é toda riscada, anotada, justamente porque a gente está sempre ministrando, estudando, né? Então vamos lá. Vamos ler aqui. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta ao jovem Timóteo, ele escreve 2 cartas a Timóteo. Na sua segunda carta, o apóstolo Paulo fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, mas eu vou te mostrar que isso aqui ele desenvolveu antes uma ideia. E aí ele vai dizer isso para Timóteo. Timóteo era um jovem que dirigia uma igreja, já era um jovem pastor, né? Estava sendo preparado para dirigir uma igreja. Então, inclusive a igreja de Éfeso. Paulo vai dizer assim para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Aí você vai entender onde o manifesto humanista entra nisso aqui. Os homens se tornarão egoístas, avarentos. A sociedade está ou não está assim hoje? Jactanciosos, ou seja, soberbos, né? Soberbos, arrogantes, blasfemadores. Você viu aí o carnaval? Eu quero abordar o carnaval depois. Você viu e está vendo nitidamente que a cada dia se exalta mais o diabo e cada dia se blasfema mais de Cristo. Mas não pense que isso é só algo do mundano, não. A igreja hoje está blasfemando de Cristo sem saber. Nós blasfemamos de Cristo de diversas formas sem saber. Mas vamos lá, os homens se tornarão blasfemadores, desobedientes aos pais. Alguém tem dúvida disso? Que a sociedade, a nossa cultura, o humanismo que hoje invadiu as igrejas, ele nos tornou essa juventude uma juventude que não honra aos pais, que perdeu o sentimento de que os pais são uma autoridade de Deus dentro de uma casa. Os homens serão ingratos, irreverentes, ou seja, não temos reverência. Mas a palavra irreverência se tornou algo meio cultural, né? Parece algo de pessoas alegres, pessoas espontâneas, né? Ele é irreverente. Irreverência é quem não tem reverência. Quem não tem reverência não considera que exista uma autoridade acima delas. E por que isso aconteceu? Por causa do humanismo. Nós somos os senhores de nossas vidas. Nós sabemos o que é melhor para nós. Nós caímos nesta filosofia humanista que já invadiu as igrejas. Então, se eu sou o senhor da minha vida, se eu sei o que é melhor para mim, se eu tenho o direito de escolha por causa da pluralidade que nós vivemos, então, se eu não gosto disso, eu opto por aquilo. Se eu não gosto do meu pai, eu vou optar pela minha mãe. Se eu não gosto de nenhum dos dois, eu vou optar por sair da minha casa. Se eu não gosto do meu marido, da minha mulher, se eu estou insatisfeito, eu troco de marido e mulher. Se eu não gosto do que o G Vital está falando, eu mudo de canal. Se eu não concordo com a palavra de Deus, eu mudo para outra coisa. É uma sociedade plural, onde no pluralismo o que manda é a opção. Eu tenho opções a escolher.
Então ninguém vai dizer o que eu quero, porque eu vou escolher o que eu quero. Inclusive, Paulo também fala sobre isso. Mas eu não vou chegar lá, não, eu vou parar antes aqui. Então, Paulo vai dizer: os homens se tornarão ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Uma sociedade que não tem afeição, não tem mais afeição por nada. Desafeiçoados, implacáveis, pessoas duras, não perdoam, errou, tem que pagar. Então, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Olha, gente, que coisa mais correta. Uma sociedade que não tem mais domínio de si. As pessoas fazem o que querem. As pessoas hoje se consideram, porque foram condicionadas, e eu vou mostrar isso aqui nos manifestos humanistas, elas não têm mais domínio de si, ou seja, perderam o domínio próprio, que é um aspecto do fruto do Espírito Santo, diz a Bíblia, que quando o fruto do Espírito Santo está em nossa vida, algo que nós temos é o domínio próprio. Então, não tem mais domínio próprio. Eu não esqueci de falar, isso aqui é 2 Timóteo, capítulo 3, né? Quem quiser acompanhar. Então, olha só, sem domínio de si, cruéis. Foi o que esse caso revelou, pessoas cruéis. Eu fiquei horrorizado imaginando o sofrimento dessa menina. O sofrimento dessa menina. Inimigos do bem. As pessoas se tornarão inimigas do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, orgulhosos, vaidosos, soberbos. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Isso é ou não é uma verdade hoje? As pessoas se tornaram mais amigas dos seus prazeres do que amigas de Deus. Porque o verdadeiro amigo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, é aquele que prioriza Deus, é aquele que tem o reino de Deus em primeiro lugar, é aquele que doa a sua vida para trabalhar para o reino de Deus, é aquele que tudo o que ele fala, tudo o que ele observa, a sua cosmovisão, os seus debates estão voltados para as coisas de Deus. Então, mas Paulo está dizendo, as pessoas se tornarão mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo vai dizer, tendo forma de piedade, uma aparência de piedade. Piedade aqui, de forma geral, não é a pessoa bondosa que pratica boas ações, não. Piedoso tem um sentido de ter uma vida com Deus, uma vida com Deus. Quando você ouve falar de uma pessoa piedosa, era alguém que tinha vida com Deus. Não é só praticar boas obras. Porque tem muita gente que acha que porque faz o bem, ela está agradando a Deus. Isso não é tudo. Isso faz parte, mas não é tudo. Então, tendo forma de piedade, tendo aparência de que tem vida com Deus, porém negando-lhe este poder. Ou seja, quando você procura a verdadeira vida com Deus, o poder que isso traz, ou o poder que traz essa piedade, você não encontra esse poder, você não encontra isso na pessoa. Paulo vai dizer, foge também destes. Mas o curioso é que Paulo, antes de falar isso para Timóteo, de que nos últimos tempos as pessoas se tornariam dessa forma, Paulo vai dizer o seguinte, ele vai estar dando aqui alguns conselhos, e ele vai dizer o seguinte aqui para Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, olha, procura se purificar dos erros, procura se purificar desse mundo perverso. Paulo vai dizer, seja um instrumento de honra para Deus. Quantos de nós hoje quer ser um instrumento de honra para Deus? Não, a gente vai à igreja, a gente frequenta um culto, uma missa, a gente pratica algumas coisas, mas nós não somos mais instrumentos de honra. Paulo vai dizer, repele as questões insensatas e absurdas. Olha o que Paulo está orientando, saia, Timóteo, dessas questões insensatas e absurdas. E é o que hoje nós vemos a igreja se enfiando cada dia mais em questões insensatas e absurdas. Paulo vai dizer assim, foge dos desejos da mocidade. Ele está falando isso aqui anteriormente no capítulo 2, a partir do capítulo 2 inteiro, mas eu estou lendo aqui o versículo 21 em diante. Paulo vai dizer, repele as questões insensatas, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo está dizendo, segue essas coisas. Essas coisas são para aqueles que têm um coração puro e invocam o Senhor. Nós não temos mais buscado a Deus. Não temos.
Nós temos ido à igreja, sim, mas nós temos buscado os nossos prazeres, as nossas prioridades, os nossos planos. Por quê? Porque o humanismo nos fez, primeiro, priorizar a nossa própria vida, o nosso próprio interesse. Então, Paulo vai terminar aqui dizendo o seguinte: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Hoje o que mais se tem é contenda. É contenda por religião, é contenda por esporte, por futebol, é contenda principalmente por causa de política. Nós entregamos a nossa vida às contendas, como se política fosse salvar a humanidade do seu pecado. É aqui que está o problema onde eu vou chegar. Paulo vai dizer o seguinte: é necessário, não é opção, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa. Eu devo ser manso para ensinar, na expectativa de que Deus conceda a esta pessoa que eu estou ensinando, conceda não só o arrependimento. Entenda uma coisa: sem arrependimento não há mudança no mundo, sem arrependimento esse mundo não melhora. É necessário que as pessoas se arrependam de seus pecados, isso é um princípio bíblico inquestionável e imutável. Estamos achando que o mundo vai melhorar quando a direita assumir. Estamos acreditando que o mundo vai melhorar quando a esquerda assumir. Estamos acreditando que o mundo vai melhorar por causa da política, e não vai. Deixa eu repetir, o mundo não vai melhorar, porque é necessário que o ser humano se arrependa de seus pecados, e eu só posso me arrepender de pecados se primeiro eu tiver uma consciência de pecado, que é o que hoje não é mais pregado. Nem católico, nem evangélico prega mais arrependimento de pecados. E isso é um pressuposto que a Bíblia não abre mão. Cristo veio a esse mundo para nos perdoar de nossos pecados, mas é um pecado que requer o arrependimento, porque Deus não vai obrigar ninguém ao céu. Ninguém vai obrigar ninguém a mudar de vida. Mas eu vou te mostrar que o manifesto humanista, ele declara isso: nós vamos abandonar todas essas questões espirituais. E já abandonamos. A igreja se tornou humanista. E aí, vamos lá. Paulo vai dizer: para que Deus lhe conceda não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. O retorno à sensatez. Voltarmos a sermos pessoas sensatas, que é o que nós não já somos mais. Ainda que você diga: não, mas eu estou lutando politicamente por uma causa justa. Mas a política te tirou a sensatez. A política tirou de você as suas características de servo de Deus, que olha para o ser humano e enxerga nele o pecado, que olha para o ser humano e enxerga que ele precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E Paulo vai dizer: para que também Deus lhe conceda não só arrependimento, mas o retorno à sensatez, livrando-se esses que você tem que trazer para Cristo, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele quem? Pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. E aqui está o ponto que eu queria chamar a atenção de você, cristão. Paulo está dizendo: você deve mudar o seu comportamento, pregar para essas pessoas, levando a eles com mansidão o ensinamento, para que Deus lhes conceda não somente o arrependimento, mas que livre essas pessoas da insensatez, tirando eles de onde? Dos laços do diabo. O que Paulo está me dizendo com isso, em resumo? Que as pessoas que você está tentando salvar pela política, essas pessoas estão presas nos laços do diabo. É por isso que elas perderam a sensatez. É por isso que elas perderam a visão de mundo. É por isso que o mundo vai chegar onde chegou. Paulo vai dizer isso, porque essas pessoas estão presas nos laços do diabo. E aí, sabe o que acontece, meu irmão? Você se esqueceu disso. A igreja se esqueceu disso. E aí é onde Paulo vai dizer, ele vai seguir aqui no versículo seguinte, aí ele termina o capítulo 2, entra no capítulo 3, dizendo: sabe, porém, disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e ele vai ler aquilo que eu acabei de, vai escrever aquilo que eu acabei de ler aqui.
que os homens se tornarão frios, insensatos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia da piedade, negando o poder da piedade da vida com Deus. Por quê? Porque Paulo disse, porque estão no laço do diabo. A igreja precisa voltar a pregar e lembrar que o diabo é o nosso arqui-inimigo. Aí eu queria entrar no caso aqui da menina Vitória. Quando a gente olha para um caso desse, eu sei que essas pessoas fizeram isso porque quiseram. Eu sei que elas fizeram isso porque são maldosas. Mas nós precisamos voltar a acreditar que existe um príncipe deste século, segundo a Bíblia, que é o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse século que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Paulo, o apóstolo Pedro, escrevendo também na sua carta, ele diz, olha, sejam sóbrios, vigiai. O que é vigiar? É ter cuidado, é andar precavido, é andar atento. Ou seja, ser de sóbrio é ser lúcido, entendendo com esclarecimento. Não está entorpecido, embriagado por nada. E aqui o entorpecimento é mental. A igreja hoje não é mais sóbria. A igreja está embriagada pela política. A igreja hoje só fala de política. A igreja prega a esperança na política. A igreja está sendo levada por políticos que aparentemente são cristãos, e esse é o laço do diabo. O humanismo faz parte disso aqui, eu vou mostrar para vocês. Ou seja, a gente constrói uma política, né? Vamos dizer, um lado político revolucionário para destruir tudo, para que eles possam oferecer o outro lado, que não prega mais Jesus Cristo, que vai descaracterizar a igreja. E eu não estou aqui levantando bandeira para ninguém, porque eu tenho certeza, a igreja precisa urgentemente sair da política. Porque nós estamos vivendo um engano, gente, entendam isso. Enquanto nós estivermos nessa polaridade, acreditando que o meu lado vai salvar o mundo, sabe? E tudo que a gente fala tem que se levar para o campo político. E eu vou mostrar isso aqui. Enquanto estivermos cegos nessas polaridades, nós não vamos enxergar o diabo, nós não vamos enxergar mais a conversão das pessoas a Jesus Cristo, nós não vamos conseguir mais pregar arrependimento de pecado. Por que não conseguimos mais? Porque hoje está assim. Se a pessoa é de esquerda, então eu tenho que estar do lado dela, não importa se ela é cristã ou não. Se a pessoa é de direita, eu estou do lado dela, não importa o que ele faça. E aí entram os falsos pastores, e aqui eu vou culpá-los, principalmente esses falsos pastores, que perverteram o evangelho, que transformaram o evangelho da salvação em evangelho da prosperidade, que transformaram o evangelho, sabe, do arrependimento de pecados num triunfalismo nessa terra, numa busca pelos prazeres dessa terra, pelas riquezas dessa terra. São esses pastores que estão alinhados com a direita política. Por isso que eu falo, são todos igualmente sujos, todos estão igualmente nas mãos do diabo, tirando a igreja do foco central que é Jesus Cristo. A igreja não foi chamada para defender uma bandeira política. A igreja foi chamada para pregar o arrependimento de pecados, para se converter, para converter o mundo a Jesus Cristo e implantar o reino de Deus. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. A igreja se esqueceu desse discurso há muito tempo. Há muito tempo. Quando é um católico, ele tem pregado as tradições e a moral cristã, a civilização católica, a civilização cristã, a cristandade. Temos hoje visto católicos aí enaltecendo Aristóteles e Platão, dois místicos esotéricos, uma filosofia moral da direita, arrebanhando pessoas com um discurso
de combate ao comunismo e as pessoas estão indo para a tradição católica. Aí eu vou daqui a pouco falar do evangélico, tá? Mas eu quero dizer para você que tradição, sabe? Que tradição católica. Eu quero dizer para você que a gente viver dos sacramentos, isso não é suficiente para combater a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, ela se combate com santidade, mas é uma santidade que é fruto do arrependimento de pecados. Não é ir para a igreja, praticar os sacramentos para alcançar uma graça. Não. É primeiro se arrepender de seus pecados e buscar a Cristo. E aí é que eu me torno igreja. Porque a igreja é composta por aqueles que se arrependeram de seus pecados e se uniram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passa a pregar ao mundo que o mundo precisa se arrepender dos seus pecados e sacrificar a sua carne como Cristo sacrificou a sua carne e morrer para o mundo como Cristo morreu. E aí nós ressuscitamos para Deus como Cristo ressuscitou. É isso que os apóstolos pregaram. Da mesma forma, hoje a igreja evangélica, com um discurso podre, nojento, infame, blasfemo, de convidar as pessoas para a igreja, para os cultos, para as campanhas, para resolverem os seus problemas, para pararem de sofrer, para alcançarem prosperidade, milagres e curas, e tudo mentira. E boa parte desses milagres, na minha humilde opinião, vem do diabo. Porque a Bíblia diz que a besta faria milagres para iludir a muitos. Pastores de igrejas poderosas, que são humanistas, eu vou te mostrar isso, humanistas, pregando um potencial humano, aonde o ser humano é que vai entrar na igreja porque ele é a peça principal do culto, porque ele tem que aprender a decretar, a declarar, a profetizar, a isso e aquilo. Porque a bênção vai partir dele, não é mais de Deus. Isso é esoterismo. Isso é uma forma disfarçada, maquiada que eles têm de fazer com que você manipule as forças da natureza. Eles não estão pregando mais o evangelho bíblico. Esses dias uma irmã me procurou e falou: pastor, mas a Bíblia não disse para o profeta profetizar, no caso ali Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. A Bíblia fala profetiza e não aconteceu. É diferente. Deus mandou ele profetizar no sentido de que aquilo ali era uma visão, mas que Deus restauraria ali o povo de Judá, que tinha ido para o cativeiro. Então Deus falou, profetiza. Não sou eu que vou falar o que eu quero, como eu quero, de acordo com a minha vontade, e Deus vai então a fazer acontecer, porque é isso que eles dizem. A partir do momento que eu profetizo, essa é a mentira dos evangélicos, desses falsos pastores. Eu profetizo, logo eu estou acionando o mundo espiritual, eu estou movendo o mundo espiritual para que a minha profecia aconteça. Não foi isso que a Bíblia ensinou e a Bíblia nunca ensinou isso. Eu não tenho esse poder. Eu só posso profetizar se Deus me usar e mandar eu falar o que Ele quer que eu fale. Foi isso que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele profetizou porque teve antes uma ordem de Deus, profetiza sobre o vale de ossos secos. E aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte, você vai perguntar o que isso tem a ver com a menina. O que tem a ver é que a sociedade apodreceu porque a igreja perdeu a sua essência. A igreja deixou de ser sal, a igreja deixou de ser luz. E isso foi construído, né, com o tempo, e eu quero aqui mostrar para você o Manifesto Humanista, né? Vou ler aqui para você os manifestos humanistas e eu acho que você vai, assim, você vai gostar e vai ficar surpreso com isso aqui. Eu não vou ler ele todo, que é muita coisa, mas está aqui, ó, Manifestos Humanistas 1 e 2, eu tenho uns 3 aqui, tá? Vou ler só 1 e 2 para você, só alguns trechos. Da Associação Humanista da América, adotado pela Associação Humanista Brasileira, né? Ou seja, a Associação Humanista Brasileira adotou isso aqui. Aqui você vê que o símbolo já mostra um sol, aqui você já percebe aí o cunho esotérico, e que te lembra o quê? Um olho, o olho que tudo vê. Não vou entrar nesses detalhes, só para você ver que a coisa não é por acaso. Então, esse Manifesto Humanista de 1933, eu vou ler alguns textos para você,
E você vai entender aonde nós chegamos e por que chegamos a esse nível podre de sociedade. Mas antes, eu queria só dizer uma coisa para você. O discurso nosso se tornou político. Então, por exemplo, eu estava lembrando, sabe aquele caso do Rio Grande do Sul? Que aquele homem armado com um fuzil entrou numa casa, colocou a família como refém, matou 3 pessoas, um policial, o irmão, o pai, feriu parece que 9. Um caso horrível. Sabe como é que estava o debate do povo lá nos comentários? Tem que proibir arma. Aí o outro, não, a culpa não é das armas. Ou seja, ninguém considera mais o mundo espiritual. Aqui você vai entender por que o diabo não é mais considerado. Por que ninguém é capaz de olhar para essas situações e entender que as pessoas estão sendo possuídas de forma indireta pelo diabo. Porque à medida que você não acredita mais no diabo, você, cristão, não considera mais isso, o diabo fica livre para agir. E aqui eu quero te dizer uma coisa, o vídeo está ficando longo, mas eu preciso concluir. Sabe por que a gente coloca um alarme numa casa? Sabe por que a gente coloca um alarme num carro? Por que eu boto um cadeado na porta da minha casa, ou seja, onde for? Porque eu acredito que ali possa vir um ladrão e me roubar. Então eu procuro me proteger. Nós paramos de acreditar no diabo, portanto paramos de nos proteger. O diabo não é mais culpado por nada. E eu não estou aqui culpando o diabo por tudo, não. Eu não estou dizendo que essas misérias é culpa do diabo, não. Mas estou dizendo que a palavra de Deus, ela me aponta 3 grandes inimigos. A Bíblia não vai falar isso assim de forma com essas palavras, mas a Bíblia me mostra que eu tenho 3 inimigos. O mundo, com suas tentações e seus prazeres. O diabo, com a sua capacidade, porque o diabo é um ser pessoal. Ele não é uma pessoa humana, mas ele é um ser pessoal. E eu não posso esquecer isso. Ele tem inteligência, ele tem vontade. Então, o diabo, ele tem essas características, esses atributos, inteligência e vontade. Então, o diabo é um ser pessoal. Então, eu tenho o mundo, o diabo e a carne, que sou eu, humano, carne, ser humano. Então, em última instância, o maior responsável sou eu que digo sim. Mas como Paulo leu aqui, essas pessoas estão presas nos laços do diabo, porque elas não acreditam. Elas se tornam alvos fáceis para o diabo trabalhar a mente delas. Então, o que o diabo faz? O diabo tenta, o diabo seduz, o diabo prende, o diabo oferece os prazeres. Essas pessoas estão cada dia mais atoladas no ateísmo, atoladas nos seus próprios prazeres, nos seus próprios planos, ou seja, vivendo em função do ego, em função delas mesmas, e claro que elas vão acabar sendo presas, enlaçadas nas redes demoníacas do diabo. E aí, qual seria o papel da igreja? Alertar o mundo disso. Então eu sei que, em última instância, quem diz sim para a tentação sou eu. O diabo me oferece o prato, eu aceito se eu quiser. Mas chega um ponto que nós estamos tão entenebrecidos, estamos tão embriagados pelas coisas diabólicas do mundo, porque o mundo pertence ao diabo, que nós não conseguimos mais discernir e achamos que está tudo bem, sendo que não está. Veja agora, por exemplo, cristãos pulando o carnaval, porque agora vão se purificar na quaresma. Cristãos evangélicos levando o carnaval para dentro da igreja. Essa é a igreja de hoje. O diabo não está preocupado com a igreja de hoje mais. O diabo não se preocupa mais com cristãos. Queria falar com você sobre um texto que me lembrou agora o apóstolo Paulo, quando o diabo se apossou, ele possuiu uma família de sacerdotes. E quando foram expulsar o demônio, expulsaram em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E aí o demônio virou e falou assim: nós sabemos quem é Jesus e bem conhecemos Paulo, mas vocês quem são? O diabo disse isso. Bem conhecemos Paulo, porque Paulo era um problema para o diabo. Paulo era um problema para o inferno, porque Paulo vivia numa luta no bom combate, que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O combate de Paulo não era um combate político.
O combate de Paulo era um combate contra o pecado. Era um combate para implantar o reino de Deus. Era um combate para anunciar a salvação. Então, a gente vê essas tragédias, como, por exemplo, agora parece que virou moda envenenar parentes. Eu fico estarrecido de ver isso. E aí, o que acontece? Você vai ver no Manifesto Humanista aqui que tudo isso agora é visto como doença. Não é mais problema espiritual. A gente vê, por exemplo, o caso daquela menina no Ceará, tão cruel quanto esse caso de São Paulo. 3 pessoas, inclusive um suposto pastor. E eu sou pastor, hein, gente? Eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Eu tenho um compromisso com a verdade do evangelho. Um dos criminosos lá no Ceará, salvo engano foi no Ceará, era um pastor. Pegaram uma jovem que tinha acabado de entrar no veículo, entraram no veículo, levaram ela, fizeram todo o mal e depois tiraram a vida dela. E eu fico pensando o quanto uma pessoa dessa não sofre. E me parece que ela estava na porta da igreja. Então, quer dizer, esse tipo de crueldade não tem explicação. Como nós chegamos a esse nível de crueldade? Aquele caso do pai que tirou a vida do próprio filho para se vingar da mãe. Gente, olha, essas coisas provam que o diabo está fazendo o que ele quer, muito mais, com mais intensidade do que sempre fez. E a tendência é piorar, e se preparem para o pior. Se preparem para o pior. Então, o que acontece? Essa menina, por exemplo, ela frequentava uma igreja. Mas eu vi algumas postagens, eu não acompanhei muito perto, mas eu vi algumas postagens, as pessoas com quem ela se envolveu, as postagens que ela fazia, não eram postagens, não tinham um comportamento característico de quem tem uma vida, de fato, debaixo da graça de Deus. Que tem uma vida que realmente revela, sabe, um compromisso com o reino de Deus. Porque as pessoas, como disse Paulo aqui, fogem dessas coisas. Paulo orienta o jovem dizendo, foge dessas coisas mundanas. Foge dessas coisas erradas. O cristão verdadeiro que procura servir a Deus, ele não quer se misturar com um mundo podre. Uma jovem de Deus não vai querer namorar com com homens que não têm compromisso com Deus. Porque as coisas de Deus, elas são separadas. Jesus disse, eu vim implantar o reino de Deus, o meu reino não é desse mundo. Não há união. Paulo diz que concórdia pode haver entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. Que concórdia pode haver, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas. Então, o cristão que está na luz, ele não consegue, não é apenas que ele não quer, ele não consegue estar misturado. Por quê? Porque o pensamento do mundo não tem nada a ver com o pensamento de Deus, os propósitos do mundo são outros, os desígnios do mundo são outros, os prazeres do mundo são outros. O cristão verdadeiro, ele não consegue estar misturado com aquele que não tem uma cosmovisão cristã. Não é porque ele é melhor, não é porque ele é isso ou aquilo, não, é porque a visão, a cosmovisão é outra. Mas vamos ler aqui o Manifesto Humanista para a gente fechar esse vídeo. Então, eu li para você aqui que esse manifesto é de 1933. Já existiram 3. Saiu um manifesto em 33, o outro, salvo engano, em 1973 e o outro em 2003. Olha o que o primeiro manifesto lá atrás dizia. Chegou o tempo para gerar o conhecimento das mudanças radicais em crenças religiosas em todo o mundo moderno. Esses manifestos, gente, eles são escritos, foram assinados. Ou seja, é um manifesto que está declarando o que a elite quer propor para o mundo. E ele foi assinado por pessoas importantes, pessoas que têm poder político, que trabalham para o verdadeiro governo oculto, o governo das sombras. Então, olha só, o tempo geral para o reconhecimento das mudanças radicais. Eu vou até aqui marcar para você, de que? Das mudanças radicais em crenças religiosas em todo o mundo moderno. Ou seja, o mundo moderno agora vai passar por mudanças radicais. Aí ele vai dizer que, olha, passou o tempo de mera revisão de atitudes tradicionais. Não vai ser mais uma mera mudança nas tradições, mas o manifesto está propondo aqui o quê? Que
nós vamos ter uma mudança radical. Aí olha o que ele diz aqui. Mudanças, deixa eu só mudar essa cor aqui para facilitar. Ele vai dizer o seguinte, olha, mudanças científicas e econômicas estraçalharam as velhas crenças. Esse tipo de frase me lembra muito Karl Marx e me lembra muito Nietzsche, né? Porque, de fato, é onde eu falo que a direita, os cristãos estão sendo enganados. Porque a esquerda, como disse Karl Marx, ela veio para destruir todas as crenças. Ele disse isso. E aí, a mesma elite global criou a direita sionista, que não crê em Jesus Cristo, para ser aquela que vai repor, vai ser o repositório espiritual do mundo. E aí é onde o cristianismo sai fora. O verdadeiro cristianismo bíblico não é o cristianismo dos globalistas. Por isso que eu insisto em dizer, não se iludam. Bolsonaro e nem Trump, eles são cristãos bíblicos. Você está apoiando algo que não é bíblico e que é contra o nosso Senhor Jesus Cristo da Bíblia. Então, esquerda e direita trabalham nesse sentido. Enquanto uma destrói, a outra vai repondo o quê? Os valores espirituais e morais, mas que não estão de acordo com o que a Bíblia prevê, porque eles não acreditam em Jesus Cristo e estão tentando tirar esse foco. É por isso que a igreja está se perdendo. Você vai entender isso aqui. Mas vamos lá. Olha só. Então, ele continua dizendo aqui. Olha só. Eu queria ler tudo, gente, que é muito interessante, mas eu vou ler só os pontos principais. Olha isso aqui. O homem aprenderá a encarar as crises da vida, você está entendendo? As crises da vida em termos de, olha aqui, as crises da vida em termos do seu conhecimento e da sua naturalidade e probabilidade. O que ele quer dizer aqui? Que nós passaremos por crises na vida, não é isso? Agora, presta atenção. Crises de ordem emocional, crises de várias naturezas, mas nós vamos aprender a encarar isso não como problema espiritual, mas, como é que ele diz aqui? Ele vai dizer que nós encararemos isso como, olha aqui, em termos de quê? Em termos da sua naturalidade, ou seja, o que é natural do ser humano, porque ele é um ser humano apenas, não existe diabo, não existe Deus como a gente acredita, né? Eles não acreditam. Então, nós vamos aí encarar as crises da vida dentro da sua naturalidade e probabilidade. Quais são as probabilidades desse problema da minha crise de vida? Quais são as probabilidades das consequências? Ou seja, tudo aquilo que envolve as crises da nossa vida serão vistas nesse contexto. É por isso que hoje se investe muito na psicologia, né, nas terapias, se investe muito na psicanálise e principalmente na psiquiatria. Tem sempre um remédio para as nossas crises, porque o diabo não existe mais. Tem sempre alguém para dizer que o nosso pecado ele é apenas um transtorno. E assim, toda a autoridade de Deus, a autoridade do pastor, a autoridade do padre, a autoridade do pai, da mãe, a autoridade do policial, vai sendo esvaída, vai sendo diminuída, vai sendo diluída. Por quê? Porque tudo é um problema de comportamento, de transtorno, e que alguém vai te dar uma solução. Não existe mais arrependimento porque tudo é doença. O homem deixou de ser responsabilizado pelos seus erros, pelos seus pecados, segundo o cristianismo. Então, vamos ler mais aqui. Olha só. Razoáveis e másculas atitudes. Gente, está tudo torto aqui, mas é só para você entender. Razoáveis e másculas, ou seja, o que ele quer dizer? Atitudes fortes, né? Serão incentivadas pela educação e suportada pelos costumes. O que ele quer dizer aqui, gente? Que eles vão trazer a solução. Os costumes, as tradições da sociedade, elas vão trazer a educação. Ela vai trazer aqui atitudes que vão resolver as nossas crises de ordem emocional. Então, acabou a ideia de que é pecado, não precisa mais falar com um pastor, não precisa mais de uma oração, não é mais a Bíblia que vai te ajudar, não é mais um aconselhamento bíblico. Por quê? Porque não existe Deus.
Então, a ciência vai responder isso. Isso é humanismo. Você vai entender como a igreja adotou isso aqui. Acreditamos que o humanismo tomará o caminho da higiene social e mental. A higiene social e mental trata de quê? Da nossa saúde, seja saúde física, seja saúde mental, seja tudo aquilo que vai trazer a ordem, a saúde, né? O estado salutar para a sociedade, tudo isso é promovido pelo Estado. Então, o humanismo vai tomar esse caminho da higiene social. É uma limpeza de forma holística, é uma limpeza total. É isso que ele quer dizer com higiene social e mental. Então, os devidos cuidados que a sociedade precisa, o tratamento que a sociedade precisa, o devido acompanhamento, o cuidado com isso que eles chamam de higiene social, né? É por isso que hoje nós temos aí tanto investimento na ação social, me fugiu agora aquele profissional, que eles são importantes, eu não estou negando a importância do profissional. Eu estou dizendo que isso foi criado para substituir. Por isso que esses profissionais deveriam, de fato, conhecer esse lado negativo, diabólico. Os assistentes sociais, eles fazem a higiene social. Eles vão cuidar dos problemas, dessas impurezas sociais, né? E a higiene mental. De responsabilidade agora dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas e por aí vai. E por aí vai. Da indústria farmacêutica, né? E aí ele vai dizer, né? Olha que curioso isso aqui. Gente, eu queria muito que você, psicólogo, que você, cristão, que você, assistente social, que você, cristão, divulgue esse vídeo. Olha o que ele vai dizer aqui. Desencorajando, então, irreais e sentimentais esperanças do desejado pensamento de pura ilusão. Então, o humanismo, com a sua higiene social e mental, vai desencorajar irreais e sentimentais esperanças de desejado pensamento de pura ilusão. Então, ou seja, o que nós acreditamos, o que nós cristãos pregamos, a ideia do pecado, do domínio próprio, do arrependimento de pecado, da mudança de vida, isso vai ser desencorajado. Isso aqui são irreais e sentimentais esperanças de desejado pensamento, de pura ilusão. Isso aqui vai ser, o que nós acreditamos vai ser tirado. Por quê? Porque o humanismo, ele vai nos mostrar, vai nos incentivar, ele vai nos dar o caminho certo. Agora, olha isso aqui, que curioso. Olha só, gente. Aqui ele vai dizer o seguinte: acreditando, olha só, ele colocou tudo isso aqui, ó, em 15 pontos, né? Eu estou lendo aqui só alguns. Então, vamos aqui para o 12º. Acreditando que a religião deve trabalhar crescentemente para o prazer da vida, olha só. Acreditando que a religião deve trabalhar crescentemente para o prazer da vida, então, esses humanistas estão dizendo que a religião, qual é o papel dela? Não é falar de mudança, de pecado, de arrependimento, não, gente. É trabalhar crescentemente para o prazer da vida. Então, seguindo essa linha de raciocínio, os humanistas religiosos, como eles se identificam, aspiram incrementar a criatividade do homem, encorajando realizações que aumentam as satisfações da vida. Vocês estão lendo isso aqui? Vocês estão vendo? Eles vão incrementar a criatividade do homem, encorajando realizações que aumentam as satisfações da vida. Eu pergunto a você, não é isso que as igrejas têm feito hoje? Estão incrementando realizações que aumentem a satisfação da vida. Vamos prosperar. Vamos ter agora 2, 3, 4, 5 empresas. Vamos agora trocar, né? Como um dia desse eu vi, desculpe você que pertence a essa falsa igreja, Batista Lagoinha. Um amigo meu, que congrega numa dessas igrejas, acho que é Lagoinha mesmo, lá de Orlando, nos Estados Unidos, disse, né, que tinha gente insatisfeita com o seu, parece que Mercedes, ou era BMW, porque Deus quer dar algo melhor para essa pessoa.
Então é isso que essas igrejas têm feito. Vamos buscar a satisfação para essa vida, porque Deus tem o melhor da terra para nós, usando o Antigo Testamento, porque aí está o problema do sionismo político, que as pessoas não conseguem conectar as coisas. É uma teologia política, é uma teologia do domínio, como eu fiz aqui 2 vídeos sobre isso. Procure a playlist lá, Teologia do Domínio. Uma teologia que me tira a esperança, o desejo, o aguardo, o aguardar da vida nova em Cristo na eternidade para me prender a esse mundo. Humanismo é focando no crente, é focando no ser humano, é focando nessa vida, é focando nos prazeres, é focando na prosperidade. Humanismo. Então, vamos seguir aqui, gente, que já estou acabando, tá? Então é isso. Então, olha só o que acontece. Então você já entendeu, né? Então vamos agora aqui para o último ponto que eu quero ler para vocês aqui. Agora que eu já estou no Manifesto Humanista 2. Por falar nisso, um dos signatários que assinou o Manifesto Humanista 1 é John Dewey. Depois pesquisa quem é esse cidadão para você ver a importância que ele tem na história. Ele, um social-democrata, tá, gente? E aqui eu já critiquei a direita. Então não estou aqui exaltando a direita, não. Estou falando que ele é um social-democrata porque esses homens, eles faziam parte da Sociedade Fabiana, quase todos eles, e que implementaram um movimento trabalhista para ser uma maneira de implementar um movimento espiritual. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, quando eu falo sobre os movimentos trabalhistas, eles são um movimento espiritual. Então esse John Dewey aqui, esse homem, ele foi importantíssimo, por exemplo, na mudança do nosso formato de modelo educacional. Então nós estamos vendo o Manifesto Humanista, que são assinados, tem como signatários pessoas que escreveram e assinaram o que eles vão implementar na sociedade, são pessoas que têm poder político, mas eles não são os governantes do mundo. Eles trabalham para o governo da sombra. As famílias que controlam o mundo têm esses homens como testa de ferro. Então, vamos só dar uma passada aqui no Manifesto Humanista 2. Olha só, gente. Olha só, esse aqui é de 1973. Aqui, ele vai citar o primeiro, que é o de 33. Olha o que ele fala. Inclusive, esse 33 aqui não é por acaso, tá? Isso aqui tem um valor espiritual esotérico. Mas eu não vou falar disso aqui agora, não. Isso aqui não é por acaso, não. Olha o que ele vai dizer aqui. Como em 33, os humanistas continuam crentes que a fé tradicional teológica, olha só, desde 33, os humanistas continuam crentes que a fé tradicional teológica é a fé que eu defendo, teológica, porque é bíblica, especialmente a fé em um Deus que ouve preces, considerado cheio de cuidados e amor pelas pessoas, ouvindo e compreendendo suas solicitações, esse Deus, apto a fazer algo por elas, ele vai dizer, é não provada e fora de moda. Então, para você entender aqui, os humanistas de 33 continuam crentes que essa fé tradicional teológica, especialmente, diz ele, um Deus que ouve preces, cheio de cuidados e amor pelas pessoas, ouvindo e compreendendo suas solicitações, apto a fazer algo por elas, isso é não provado e fora de moda. Essa fé é não provada e fora de moda. Então veja que ele está falando do Deus pessoal. Gente, é isso que eu queria muito que vocês entendessem. O que eles estão combatendo aqui é o Deus pessoal. Toda a elite globalista, inclusive o movimento sionista, inclusive os judeus, que é apoiado pela direita, e a direita é o braço político desse movimento que quer trazer o Messias. Eles acreditam numa força, numa energia, porque quando eles falam de Deus, Deus para eles não é o Deus que você crê na Bíblia, eu já fiz vídeo aqui mostrando isso, mas a igreja está cega pela política. É isso que eles estão dizendo aqui no Manifesto Humanista. Esse Deus que crê, que ouve, eles não creem nesse Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ler aqui agora. Então, essa fé nesse Deus, ela é não provada e ela é fora de moda. Como fé. Salvacionismo. Entenda, cristão, aqui entra Jesus Cristo. É por isso que eles estão numa luta contra o cordeiro, é o que a Bíblia diz, que a besta e a mulher, elas estão
contra o Cordeiro. A guerra sempre foi contra Jesus, e a Bíblia é a salvação em Cristo Jesus. É por isso que a salvação hoje ela é vista como algo político. É por isso que a política está engolindo a igreja. Então, ele vai dizer aqui, olha, salvacionismo, está vendo aqui, ó, salvacionismo baseado em mera afirmação, parece ainda como nocivo, ou seja, é perigoso, levando gente a falsas esperanças em céu depois daqui. Gente, será que eu preciso explicar isso aqui? Não. Salvacionismo que prega um céu depois disso aqui é errado para eles. E quem é que me proporcionou esse céu? Quem é que me trouxe a salvação? Jesus Cristo. Então, se eles não crêem numa salvação e num céu depois daqui, automaticamente está dizendo Jesus não pode ser seu salvador. Jesus não tem como ser salvador porque a salvação não existe. Então, a guerra, em última instância, é contra Jesus. Então, vamos lá. Só para encerrar, que eu vou encerrar aqui, nesse parágrafo. Ele vai dizer, mentes razoáveis pensam em outros meios de sobrevivência. Então, é isso aí, gente. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar a vocês que esse tipo de autoridade política, essa elite é que está controlando o mundo. Essa elite humanista, que levou o humanismo para a igreja, que criou poderosas igrejas, que estão apoiando a direita política, porque a esquerda política destruiu o que havia de bom. De forma que todos estão trabalhando juntos. E essa falta do verdadeiro evangelho está corrompendo as mentes humanas. Esses pastores que estão prometendo hoje salvação política foram os mesmos que destruíram e estão destruindo o verdadeiro evangelho. E aí o mundo se torna cruel, o mundo se torna frio. E aí a gente começa a ver as barbaridades. Porque entenda uma coisa, sem a salvação em Cristo Jesus, não faz sentido mais evangelho e nem Bíblia. Sem a salvação em Cristo Jesus, não faz sentido mais arrependimento de pecados. Sem salvação em Cristo Jesus e sem arrependimento de pecados, então significa dizer que o diabo não é mais responsável por nossos pecados e nem tem nenhuma participação nisso. Porque se não há salvação em Cristo Jesus, como ele disse aqui, então a ideia de acreditar no diabo como aquele que nos seduz para pecar, perde o sentido. Então o diabo está livre. O diabo não tem mais que se preocupar, porque a sociedade já não acredita mais que ele seja responsável. A sociedade não tem mais que acreditar que ele de fato exista, ou que ele existe. Então, gente, é um efeito em cadeia, em sequência, sabe? É uma bola de neve tudo isso aqui. Eu queria que você, cristão, entendesse isso. A sociedade está podre, está apodrecida, e nós vemos tanta barbaridade, tanta crueldade. Entenda, porque o pecado tomou conta. Porque o pecado domina a sociedade. E o pecado tem como seu agente principal o diabo. Nós somos executores. Nós somos aqueles que executam o pecado. Mas quem maquina, quem seduz, quem incentiva, quem instiga dentro de nosso coração e nossa mente é o diabo. Então, quando a gente vê essa barbaridade que nós vimos lá em São Paulo, entenda, o diabo está por trás disso. Ele não é o único e nem o maior responsável, mas ele está por trás disso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo falando sobre o carnaval e logo em seguida voltaremos à ideia da oitava cabeça da besta. Que Deus abençoe a todos.